E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Ibe e hoje estamos aqui para reagir ao vídeo do 144p ou da Zombies Are Coming. Até hoje eu não sei como chamar esse cara, mas é o que é Cleveland Show. Melhor que Family Guy? Cara, eu quero assistir esse vídeo porque, sinceramente, eu tô com a mesma pergunta que o título, cara. Que show é esse, tá ligado? Por que esse show existe? Tipo assim, eu vi isso passar na TV algumas vezes, só que, mano, nunca parei pra assistir muito, tá ligado? Tipo assim, eu assisti um pouquinho e depois achava muito chato e passava pra outro canal ou ia fazer outra coisa, tá ligado? Porque, mano, sinceramente, o que que é isso? O que que era pra ser esse show, né? E é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Lembrando que o link do vídeo original tá na descrição, como sempre, junto das minhas redes sociais e servidor do Discord. E, mano, eu tô com a garganta zoada, então me perdoa essa voz e se eu não pausar muito o vídeo. Mas é isso. Bora lá. The zombies Are are coming. coming. O Peter tá resenhando com os caras no bar, como sempre, e percebe que o Cleveland tava meio estranho. Ele não tava rindo das piadas do Peter. Nisso, o Cleveland fala que tá passando por muita coisa, já que ele perdeu a casa depois do divórcio dele com a Loretta. E nisso, ele pede pra ficar na casa de alguém, até porque ele e o Cleveland Jr., o filho dele, não tinham onde morar, mas ninguém aceita. E o Cleveland começa a chorar insanamente ali mesmo, sem ter nenhum lugar pra morar. Assim, o Peter e os caras percebem que a situação tava complicada mesmo. Dias depois de uma reunião que o próprio Cleveland organizou, ele dá a notícia pra todo mundo do bairro que ele ia pra Califórnia e não seguiu o sonho dele de ser olheiro de time de futebol. E nem era time famoso não, era aqueles de bairro mesmo, segunda divisão. E nisso ele se despede de todo mundo. Em uma cena bem emocionante, o Quagmire diz essas palavras, as palavras que começam essa nova jornada do Cleveland. Entre aspas, então agora esse filho da puta vai ter o próprio show? Fecha aspas. No carro, o Cleveland confessa pro Cleveland Jr. que eles não iam pra Califórnia direto, eles iam pra Virgínia passar uns dias na cidade natal dele, onde ele cresceu, Steubenville, uma cidadezinha pequena, mas cheia de pessoas estranhas. Andando pela sua antiga escola, ele reencontra a Donna, uma paixão de colegial dele, que apesar dela e do Cleveland serem tipo ultra chegados, ultra mesmo, ela namorava com um cara que só pensava no sexo, tá ligado? Só no eita bicho ali. O Cleveland era gado. Nisso ela fala que eles podiam passar uns dias na casa dela, já que eles não tinham nenhum lugar pra ficar. E não menos importante, o marido dela tava na prisão, o mesmo cara do colegial. Nisso o Cleveland chega e conhece a família e ajuda como o homem da casa, sendo que o primeiro ato heróico dele é espancar um moleque que tava enchendo o saco dele. Na verdade, de acordo com o Cleveland, né, de acordo com ele, aquilo era um por respeito. Tô entendendo De essa acordo forma aí com de um por ele. respeito. Na verdade, ele tava dando uma lição no namorado da filha da dona, não sei se isso justifica, mas de qualquer forma, o Cleveland é fodão, tá ligado? Aí o Cleveland Ah. bota ordem naquela casa, realmente, ele é o homem da casa agora e a coisa vai esquentando entre ele e a dona. E eventualmente, talvez o Cleveland conseguisse uma nova esposa. Mas tem um problema Opa. aí, tá ligado? Um problema muito grande. E que tava na cadeia. O pai das crianças, Robert. Hum. Ele chega e tira tudo do Cleveland, igual ele já tinha feito no colegial. O Cleveland fica de xereca total, total, total. E nisso começa a repensar tudo que ele tava fazendo ali, querendo abandonar aquela família e aquela paixão antiga do colegial, pra seguir em frente pra Califórnia, seguir em frente com a vida dele no geral, mesmo que ele tivesse gostado daquilo que ele viveu por tão pouco tempo, queria ter uma nova família, uma nova esposa e tal. Mas indo pra Califórnia, o Júnior, ele que tava Cara, e também que porra de sonho é esse do cara de ser olheiro nos Estados Unidos, mano? Porra, Estados Unidos não é um país conhecido por ser o país do futebol. E o cara quer ser olheiro é ainda de time de bairro ainda. Que porra é essa, cara? Que sonho esquisito, velho. lado dele diz uma coisa que muda a percepção do Cleveland. Ele relembra uma frase que o próprio pai disse, mas esqueceu, que às vezes para você ser feliz, você tem que se arriscar. Ou em uma metáfora de beisebol que o Cleveland usou, você não pode ir para outra base sem tirar o pé da base que você tá. Nisso ele volta Ai, na hora e come o toma. Robert de porrada. Na verdade não, ele só fala dos sentimentos dele, ai meu Deus, hein Cleveland. E o Robert vai embora com um passarinho. O que importa é que o Cleveland, né, agora tem uma nova família. Cara, o maluco voltou da prisão. Aí chega o outro cara que ele tinha mogado antes, o Beta. Volta e fala as palavras de amor o que ele sente. E o cara vai embora com um passarinho, abandonando os dois filhos. Que porra é essa, cara? Que roteiro é esse? E ele se casa com a dona e agora vai ficar na sua cidade natal de Steubenville, na Virgínia. Agora tendo a nova missão de cuidar de dois filhos que não são dele e que também odeiam ele. E a missão de explorar a cidade natal dele para rever velhos amigos e conhecer novos. Tipo esse urso aí. Isso é Cleveland Show. Mas como é que isso surgiu? Até porque é muito aleatório. Porque o Cleveland, por que isso tudo? Não faz sentido um Cara, é basicamente a empresa querendo fazer um spin-off
de uma série que já faz sucesso e eles querem que faça sucesso o spin-off também. Só que o spin-off é uma merda, tá ligado? Porque eles ou chamam só gente que incompetente pra fazer essa porra, sem, que não sabe fazer um roteiro bom, que não sabe fazer piada engraçada, ou fazem com o orçamento de uma batata. Ô, mano, é foda, mano. Esses spin-off nunca dá certo, mano. Nunca dá certo. Rick e Morty mesmo tá pra lançar aquele spin-off lá do presidente, mano. Que, mano, quem que pediu aquela porra daquele spin-off, mano? Spin-off do presidente, do Barack Obama, do Rick e Morty, mano. Quem que pediu aquele spin-off, cara? Pô, na moral, se aquele fizer sucesso, eu vou me surpreender muito, mano. Cleveland Show. Family Guy é um show que teve seus altos e baixos, sendo que muita gente odeia o show de verdade por causa de certas temporadas e outros amam por causa de certas temporadas específicas. É meio que um consenso na comunidade, ou não na verdade, tá ligado? Cara, pra mim, Family Guy é o pior, tá ligado? Se a gente for colocar naquela trindade Simpsons, Family Guy e American Dad? Acho que é American Dad. Cara, Family Guy pra mim é o pior, mano. Porra, é pai, mano, é pai, é pai. Pode ter os seus momentos ali divertidinhos? Pode, mas é pai, mano, é Chegar a pai. um consenso na internet é muito difícil, mas de qualquer jeito, é meio que um consenso que a época de ouro de Family Guy e a época que a maioria lembra quando fala do show se passou entre a quinta e a 10ª temporada, sendo que depois da 10ª indo pra 11ª, o show já tava bambeando ali pra cair em um buraco cheio de bosta. E nessa época, mais especificamente em 2009, surge The Cleveland Show, ou o Show do Cleveland. Por que lançar um spin-off enquanto o show tá bem de audiência e de qualidade até, eu não sei. De acordo com os produtores de Family Guy que foram pro show do Cleveland, e são meio que os cabeças ali da produção, junto com McFarlane, o criador de Family Guy mesmo, eles veem um potencial no Cleveland, um personagem não tão usado, e quiseram pular em um projeto fora de Family Guy, porque meio que preveram que o barco poderia afundar em alguma hora. A ironia disso tudo é que o barco do show do Cleveland afundou, mas o de Family Guy não. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Cara, Eu acho que a meu grande Deus, mano. Os caras colocou em outro show que era tipo um plano B, tá ligado? Se Family Guy ia afundar, falir, a gente já tá trabalhando nesse aqui, tá ligado? E ele já vai sustentar as contas. Que porra de ideia foi essa, cara? Na moral, não era muito. Mano, eu acho que era muito melhor pegar o Cleveland e tentar fazer um personagem mais interessante, com mais aparições no próprio Family Guy, tá ligado? Por mais que ele não fosse o protagonista. Talvez, mano, sei lá, mano. Até pra explorar outros tipos de história e variar mais a narrativa do próprio Family Guy. pergunta que todo mundo se fez quando viu esse show pela primeira vez era por quê? Simplesmente por quê? Por que que eu vou assistir o show do Cleveland, sendo que eu posso ver Family Guy? É uma pergunta bem válida, mas incrivelmente, apesar do traço parecer igual, a história parecer meio igual, a temática e a didática do show parecerem iguais, ele não é. O show do Cleveland acerta em pontos bem importantes. Estranhamente, eu acho estranho falar isso, que o show do Cleveland acerta em certos pontos. Agora, nessa nova casa que o Cleveland tá, ele precisa conviver com todos os membros da família. 5 membros para ser mais exato. Nesse bolo, a gente tem a Donna, uma mulher compreensiva que tá ali sempre para ajudar o Cleveland, que não julga ele por certas decisões e só deixa ele se virar com problema, e que aprecia muito o fato de ter um pai na família de volta, já que os filhos dela não tinham uma figura de um pai por muito tempo. Roberta é a filha Da mais hora. velha da Donna, o estereótipo de uma menina fútil e vazia que quer uma roupa porque viu num comercial de televisão aleatório bem foda-se. E isso é a coisa mais importante pra vida dela, assim, tá ligado? Comprar roupa de anúncio na TV. Mas espera aí, ela não é só isso, né? Ah, Ela também é inteligente, extremamente empática às vezes e sabe lidar com situações difíceis na família. Que porra é essa? A estranheza começa aí. Em Cleveland Show, a gente tem uma personagem que se enquadra dentro de um estereótipo por fora só e zoa dele estando dentro dele. Estranho demais. Mas vamos pro próximo. tá. Halo, o filho mais novo da Donna, é um moleque que cresceu sem pai, é meio que um adulto no corpo de um moleque de 3 anos, e nisso ele tem características de um bebê, ainda com a personalidade de um cafetão, sendo meio que um ciborgue bebê cafetão. Ele faz perfeitamente o papel de um personagem mais casca grossa, que se faz de duro xingando Cleveland de tudo que é nome, mas no final revela que ele é assim, só porque não aceita, né, que os pais se separaram, e principalmente que o pai biológico dele é um merda. Estranho de novo, hein? Estranhamente bizarro esse bebê ciborgue cafetão. Mas vamos pro Huh. próximo. O Gold Cleveland Jr., o filho do Cleveland com a Loretta. Um moleque bem suave, bem doce, bem inocente, mas que às vezes mostra um lado sombrio, como forma de piada, claro. E que tem uma trama a se desenvolver de que ele é tão suave assim porque ele não superou o divórcio dos pais dele, e nisso ele reprime os sentimentos dele por trás dessa cara de Roblox que ele tem, bizarrésimo. É estranhamente profundo, né, pro Cleveland. É, cara, pô, pelo que o cara tá falando aqui, é bem mais profundo, é bem mais.
né? Tem um background, assim, tem uma lore bem maior do que eu tava esperando, tá ligado? Mano, vou ser sincero com vocês, quando eu vejo essa imagem, eu penso que é tipo Family Guy, só que agora a gente vai fazer um monte de piada de negro, porque o elenco do show é negro. Tá ligado? É isso que eu penso, cara. Porque, mano, não tem como, mano. Que porra, o que que você pensa olhando pra aquela imagem, cara? Sério, eu penso que é um bagulho pra farmar dinheiro, pra aproveitar o sucesso de Family Guy. A gente vai tacar um monte de piada de humor aí, negro e tal, de N-word, de não sei o que, de zoar os caras. Mano, não tem como, mano. Eu não consigo imaginar, tipo assim, um show com uma boa história, com um bom desenvolvimento de personagem e tal, vendo dessa porra aqui, velho. Júnior, com essa aparência aí. Mas calma aí, que não acabou. A família não é o principal. O Cleveland também tem que tomar aquela gelada no bar, né? E com quem que ele toma? Essa é a pergunta matadora, a maior desse vídeo. Tô brincando, né não? Quem são os novos amigos do Cleveland? Já vou avisando que a seleção é de peso. Enquanto o Cleveland estava entrando na casa da dona, o vizinho dela pergunta se tava tudo bem, se ela tava sendo roubado, alguma coisa assim. Isso tudo só porque o Cleveland é negro, tá ligado? E esse é É. o Lester, Aí, o que que eu tava falando? dos amigos do Cleveland, um estereótipo de caipira do sul, que é uma bandeira dos confederados, confunde o próprio filho com um porco no curral e finge que não é racista falando que votou no Obama. Uma bela amizade que esses dois têm, muito bela mesmo. Depois que o Cleveland deu um apavoro no namorado da Roberta, um vizinho da dona aparece pra falar que ele foi fodão nessa, né? Esse vizinho é o Tim, o urso, que reclama da mulher dele e volta pro jantar depois de elogiar o Cleveland. O Tim é um urso intelectual que dá as Cara, melhores dicas, que não gosta de preconceito, chegado em filosofia, e como Cleveland mesmo diz em um episódio, ele é o ser mais humano do grupo, mesmo sendo um urso. Ele também trabalha no telemarketing da TIM. Desgraçado, aí caiu no meu conceito, né? Outro vizinho misterioso aparece num carrão de luxo, falando que marcou não sei quantos pontos num jogo de golfe aí, e esse baixinho é o Holt, um anãozinho que mora com a mãe ainda. Nunca teve uma namorada, ele só tem uma boneca inflável, e é o estereótipo do fudido de 30 anos, que não tem nada além de decepção no currículo. Essa é a seleção dos 3 meu Deus do céu, velho. Que porra de elenco é esse, cara? Um caipira, um animal, um bicho, literalmente, e um fracassado de 30 anos. vizinhos da dona, né? Ou pros mais chegados, os Cavaleiros do Apocalipse. Apesar deles serem personagens tão diferentes e se comparados, né, com o grupo de amigos originais do Peter, personagens bem mais viajados, tipo, não dá nem pra comparar um cadeirante com um urso, eles se entrosam de uma maneira bem boa. A conexão que eles têm chega a ser igual, ou na verdade melhor que o grupo original do Peter, né? E tudo Olha isso por só. causa de uma coisa bem simples, uma coisa que eu considero um dos fatores mais chatos de Family Guy, mas que eles consertaram no Cleveland Show. Bizarro falar isso de novo. A química dos personagens em Family Guy funciona de uma maneira bem Calma aí, que imagem é essa, cara? Que imagem é simples. Tudo essa? acontece ao redor do Peter. Você pode falar que não, que tem episódio que foca em outros personagens, mas isso não muda o fato que a grande esmagadora maioria dos episódios se foca no Peter. O Peter é o É. pilar que faz tudo aquilo Ah, é, o que que eu tava falando? Mano, se vocês querem. Se você, eita porra. Se vocês acham que tem um personagem que não tá sendo tão bem aproveitado, faço ele aparecer mais na série, tá ligado? Porra, mano. Tipo assim, não é só porque o Peter é o protagonista da série que todos os episódios têm que ser focados nele, tá ligado? Ou ele tem que participar de uma forma ou de outra, tem que ser inserido no episódio, tá ligado? Não, não é obrigatório, tá ligado? Não é necessário. Não é, mano? Por que que vocês não fizeram um monte. Vários episódios com o Cleveland sendo o principal, ou tendo bastante relevância no episódio, tá ligado? Que tornaria até o próprio Family Guy melhor, mais uma vez, como eu já disse. funcionar, que leva a trama pra frente, que sozinho cria o problema e a solução na maioria das vezes. Isso se reflete nos outros personagens que com esse foco ficam ofuscados, de uma forma que certos personagens que merecem muito mais, né, e que são muito bons, tá ligado? Pelo menos parecem, né, pela participação deles, ficam lá fazendo o papel de ser secundários pra sempre, sempre tendo a mesma exata participação. Ser a muleta pra uma piada que o Peter é o principal. E além disso, meio que desperdiçar aí certos personagens deixa o show a longo prazo muito chato, tá ligado? É repetitivo. No início é da É. hora ver o Peter fazendo merda atrás de merda, mas depois de 5 temporadas dele fazendo merda atrás de merda, não é tão mais engraçado. O Peter não é um protagonista tão gostável pra você só ficar vendo ele toda hora. Ele repete Cara, essa que é a questão também que eu nem tinha reparado. Ele não é tão gostável assim, cara. Essa é que é o foda, mano. Porra, cara, na moral, mano.
Sei lá, mano. Tipo assim, One Piece, mano, tem 1 milhão de episódios e tal. Mas o Luffy é um personagem ultra gostável, tá ligado? Se você gosta de One Piece, você vai querer ver mais 1.000 episódios com o Luffy sendo o protagonista, porque ele é super gostável, mano. Ele é super da hora. Agora o Peter Griffin, mano, cara, não dava. Mano, é sério, é foda, mano. É foda, mano. No mesmo esquema demoníaco dele de fazer merda, de se fingir de trouxa e resolver a própria merda como se fosse um herói, quando a merda que ele fez afeta ele, tipo, ele acha que ele é um herói por resolver a merda que ele mesmo fez. É tipo absurdo, é um ciclo interminável. E tipo assim, apesar de funcionar esse ciclo em 80% dos roteiros que eles fazem, tipo, funcionar, funciona. Mas cansa, pô. Simplesmente satura. Isso é natural, tá ligado? Mas satura muito mais rápido do que outras formas de se fazer uma história e uma trama que não precisa mudar. Tipo, que os personagens não precisem mudar e continuem nessa bolha flutuante, igual o negócio dos Simpsons lá. É justamente aí que Cleveland Show entra, sendo que ele resolve esse problema de uma forma muito simples. É até estranho, tá ligado? Até porque Cleveland Show é dos mesmos criadores de Family Guy. E tipo, eles mudaram coisas tão pequenas, mas que mudaram tanto, que parece que Cleveland Show entendeu que muitas vezes, né, os personagens que você subestima e coloca como secundários em 100% das vezes, podem sim ser mais que isso, tá ligado? A química no show do Cleveland é igual uma balança, ela parece bem mais igualada do que a de Family Guy. Tudo isso porque eles meio que têm medo de colocar o Cleveland como protagonista. Protagonista, assim, de protagonista a protagonista. Aquele protagonista, pô, o cara é o protagonista. E, tipo, eles tendo medo de colocar o Cleveland nessa posição, eles fazem um repeteco de personagens pra personagens, assim, deixando o Cleveland em uma posição de menos protagonista do que o protagonista, mas ainda sendo protagonista. Sem dúvida, ele é o principal, mas dá muito espaço ali pra outros personagens e tramas secundárias que fazem ali personagens secundários coadjuvantes brilharem muito mais, dando chance para tramas secundárias aparecerem bem mais, tramas que às vezes não estão ligadas ao Cleveland e às vezes estão sim ligadas a ele. E aí que a coisa começa a ficar divertida, já que mesmo em situações em que ele tá em tela com outros personagens, ele não parece receber tanto destaque assim. Ele meio que divide a tela com os outros personagens, assim, entre aspas, secundários. A família do Cleveland não serve só pra um tipo de narrativa e nem pra só forçarem piadas atrás de piadas. Eles jogam o episódio pra frente tão ou mais que o Cleveland, não sendo o ciclo de Family Guy, mas sim uma narrativa que muda um pouco as coisas. Eu não tô falando que é totalmente diferente ou que o Cleveland Show é genial. Falando da forma nua e crua, só parece que eles não têm a mesma confiança no personagem do Cleveland que eles têm no personagem do Peter. O bom E o cara, e você vê que, tipo assim, essa falta de confiança, querendo ou não, se tornou algo bom. Porque, que nem o cara falou, tipo assim, dá oportunidade, dá espaço, dá tempo de tela para os outros personagens do show, tá ligado? Por secundários, que faz com que eles sejam também obrigados a levar a história pra frente, realmente, a ter participações importantes de fato, tá ligado? É, e querendo ou não, como o Cleveland não tá em foco 100% do tempo, quando ele é o foco, é um destaque muito maior, é um tempo de tipo, opa, vamos prestar atenção, ele tá em foco, tá ligado? Agora o Peter lá, mano, o Griffin, tipo assim, como ele é o foco 100% do tempo, foda-se, tá ligado? Mesmo que seja uma cena de impacto dele, mesmo que seja uma cena de, porra, sei lá, uma redenção fodida, mano, você não vai, tá ligado, prestar tanta atenção, você ficar tão emocionado, porque, mano, esse gordo arrombado tá em foco na tela o tempo inteiro, tá ligado? É tudo sobre ele, tudo gira em volta dele, tá ligado? Agora nesse show não, tá ligado? Então isso é da hora, mano. Isso é da hora. Você vê como uma coisa que é ruim acabou sendo uma coisa boa. é que isso, apesar de parecer uma coisa ruim, trouxe uma característica boa pro show. E no geral isso deixa os personagens muito mais divertidos, mais gostáveis. Mas apesar de eu estar fazendo toda essa ginástica mental, tá ligado? Eu não posso esconder minha real opinião, mano. A bendita opinião que se liga diretamente ao fato do Cleveland Show ser mais assistível que Family Guy em certos momentos. O protagonista é a porra do protagonista. Eu odeio o Peter Griffin. Pelo fato de Family Guy hoje em dia ser um dos maiores desenhos adultos e uma das referências máximas nesse tipo de conteúdo, todo mundo conhece o Peter Griffin. Um personagem divertidíssimo quando você vê a porra de uns shorts no YouTube. Eu não gosto do Peter. Family Guy não é ruim, mas nunca foi tão bom. É facilmente assistível até a 11ª ou a 12ª temporada. E mesmo nessas temporadas que são época de ouro, ou tipo, todo esse caralho aí que os caras falam de época de ouro, o Peter ainda é um protagonista ruim. Eu não sei como os produtores pensam que vai ser legal assistir uma série em que um protagonista é não gostável, porra. O cara é chato, é desgostável, é irritante. É igual as temporadas de South Park que se focam mais no Cartman.
meio que relapsos de temporadas ruins que os criadores têm às vezes. Que acontece em South Park, é totalmente normal, olha o tempo que tá no ar, tipo, não tô criticando o South Park. Tô falando que, tipo assim, quando o South Park para de ser sobre a cidade nevada cheia de gente maluca e começa a ser sobre um moleque estranhamente genial pra fazer maldade, mas não genial pra emagrecer, vira uma merda. A mesma coisa com Family Guy, o nome do show já é controverso. Quando esse nome foi setado, o diabo se instaurou nessa porra, já que ele indica que o foco principal da série, pelo menos pelo nome, é o Peter. Não é a família, é o Family Guy, é o cara de família. Quem é o cara da família? O Peter. E quando o É. Family Guy se torna sobre o Peter, ele ser gostável é o ponto principal. E ele não é gostável. E é justamente isso que me pegou em Cleveland Show. O Cleveland sempre foi Cara, mais no belíssimo ponto aqui do cara, mano. Tipo assim, que nem mais uma vez o exemplo do One Piece que eu dei. Cara, o One Piece é muito bom. O mundo de One Piece funciona sem o Luffy, que é muito rico, é muito bom. Só que você gosta de acompanhar o One Piece pelos olhos do Luffy, porque o Luffy é um cara, um personagem, um protagonista, né? Muito gostável. Sabe, você quer que ele realize os seus sonhos, você quer que ele cumpra os seus objetivos, porque ele é gostável. Beleza, o Luffy One Piece, anime, não tem merda nenhuma a ver com isso aqui, mas é só o exemplo de mídia, pra vocês entenderem, tá ligado? Tipo assim, mano, por exemplo, o Homer, principalmente de Simpsons, né, nas primeiras temporadas, principalmente, na fase de ouro lá, né, pode-se dizer assim também, ele era um personagem que fazia muita merda, mas ele era um bom pai, tá ligado? Ele tinha esses momentos em que você realmente apreciava ele, você gostava dele, tá ligado? Então, tipo assim, é diferente, tá ligado? É diferente, mano. Porque, porra, mano, você, sei lá, tipo assim, o protagonista, querendo ou não, é uma parcela muito grande do show, tá ligado, mano? Às vezes é 50% ou muito mais, tá ligado? Às vezes até 80%, mano. Porque às vezes você não vai ter um mundo incrível, um mundo assim rico, que funciona sozinho. Você não vai ter uma animação boa, você não vai ter personagens secundários bons. Cara, você não vai ter merda nenhuma, mas se tiver um protagonista bom, tá ligado? Que você gosta dele, mano, você, tá ligado? Nem que seja empurrando, mas você vai assistir no show, tá ligado? suave. E também o que mais se fudia. Uma das histórias mais importantes pro personagem do Cleveland é a traição da Loretta. A Loretta era a principal esposa dele, traiu ele com todo mundo de Quahog. No caso, o que foi documentado foi ela traindo ele com Quagmire. E desde aí eu já comecei a gostar mais do Cleveland. Ele era meio que a contraparte do Peter. O Cleveland, mesmo sendo todo certinho, só se fudia. O Cleveland, ele tem a característica de sempre se manter meio calmo, com o mínimo de dignidade, mesmo nas condições mais fudidas e assustadoras que um ser humano poderia passar. Ele demonstra um mínimo de inteligência e respeito aos direitos humanos diferente de um certo cara aí. Ele demonstra entender minimamente os sentimentos de outros seres humanos e mesmo às vezes sendo um cara burro e escroto, ele facilmente consegue passar como uma pessoa normal que erra. Ou só um pai preocupado com os filhos. No geral ele é gostável, olha que coisa maravilhosa. E eu acho que parte do motivo do Cleveland conseguir ser tão bom em destaque nesse show próprio dele é o jeito que ele sempre foi tratado como personagem. Uma piada frequente que eles usavam com o Cleveland em Family Guy era que alguma coisa aleatória acontecia e a casa dele era completamente destruída, mas só a parte da frente. Então ele, que sempre estava tomando um banho na banheira, deslizava lentamente enquanto falava várias vezes a palavra não e caía no chão bonitinho, sem nenhum arranhão. Zero danos, tá ligado? Nenhum arranhão, cheio de porcelana cortante mortal do lado dele. E essa piada, ela representa o personagem do Cleveland, na minha opinião. A função dele dentro do grupo. E muitas vezes a função dele dentro do roteiro. Os próprios escritores faziam piada com isso. O bizarro disso tudo é a mudança radical que ele teve, né? Um personagem que, né, não tinha nada além de uma traição de desenvolvimento e, tipo, piadas de banheira, virou o protagonista. De início, isso seria o que a maioria das pessoas apontaria como fator principal para a série ter sido cancelada. Mas se eu te falar que ela não foi cancelada por isso, e que o show nem ruim é, tá ligado? Por causa disso. Na verdade, Ok. esse é o motivo pelo qual o show é bom, na minha opinião. O fato do Cleveland ter sido por muito tempo um personagem vazio. Imagina um vídeo assim, o vazio do Cleveland, ia ser muito foda. Quando eu penso em Cara, eu odeio esses vídeos, mano. Eu odeio de todo o meu coração esses vídeos, mano. Na moral, rapaziada, nunca me peçam pra reagir a essa merda desses vídeos, cara. Puta que pariu, mano. Eu odeio. Os filhos da puta desses criadores de conteúdo, mano. Pega o show, sei lá, o vazio de Peppa Pig. Vai se fuder, mano. Não é tão profundo assim, cara. Não é tão profundo, cara. Puta que pariu. Ai, Web, mas cada obra tem sua interpretação, cada pessoa vai ter a interpretação da obra e tal. Ele tem uma visão, você tem outra, foda-se. Mano, é um desenho. Ah, mano, às vezes é um desenho com piada de peido e bosta, tá ligado? De peido e mijo.
tá ligado? O que é a piada do desenho. Os caras me fazem um vídeo disso, vazio de. Mano, puta que pariu, cara. Não é tão profundo, nego. Não é tão profundo assim, mano. Não é, tá ligado? Porra, mano. Os caras que ficam querendo tirar leite de pedra, mano. Fica querendo inventar um monte de teoria. Fica querendo fazer um monte de analogia com isso, com aquilo. Não, mas é porque na realidade, nessa piada aqui, nessa cena, ele demonstra o sentimento que se compara com a depressão de um homem que não sei o que. Vai se fuder, mano. Nossa, mano, é muito chato, mano. É muito. Sério, eu vejo uma thumbnail desses vídeos, não dá vontade nenhuma de clicar no vídeo, cara. Nenhuma, nenhuma. Muito chato. Spin-off, eu penso naquele personagem que todo mundo gostava. Claro que isso que eu tô falando é quando eles tomam vergonha na cara, né? Tipo, tem spin-off de personagem que ninguém gostava. Nossa, isso Não aí tem nem é motivo nem pra começar um inacreditável. spin-off desse. É tipo 99,9999% de chance de dar merda. É 100% chance que vai dar merda essa porra. A coisa toda é que, tipo, é bem difícil escolher um personagem pra ser a cara de um novo show, se você pensar. É. E dito isso, eu prefiro o spin-off do Quagmire. Ele não existe, é uma piada recorrente também de Family Guy, mas ela meio que mostra, né, que teriam bem mais opções pra fazer um spin-off. E tipo, por Cara, não sei se seria mais engraçado, se não sei se daria mais certo, se não, sinceramente não faço ideia. que especificamente foi o Cleveland? Não tô querendo tirar o meu mano Cleveland pra bosta não, mas porra, o Cleveland? Então, o Cleveland nunca teve nenhum desenvolvimento além da traição. O jeito que ele era usado não necessitava que ele tivesse um desenvolvimento, ele não tinha nem nada que eventualmente tivesse que ter uma continuação na cronologia da história pro personagem fazer sentido. Ele não tinha porra nenhuma. Isso foi o combo perfeito pros caras que fizeram o show, já que eles poderiam, tipo assim, não se preocupar com nada de desenvolvimento, quase um personagem novo. Tipo assim, beleza, pros caras foi bom. Mas pro público foi ruim, mano. Porque, tipo assim, justamente ele não ter nada praticamente de desenvolvimento, faz com que a galera, o público, não, tipo assim, tenha intimidade, tenha laços afetivos, assim, muito grandes com o personagem, tá ligado? Ao ponto de querer ver uma história só dele, tá ligado? Não, mano, então, tipo assim, se você vai fazer um spin-off em que a galera não sabe quase nada do personagem, se a história não for, assim, ultra mega blaster foda, mano, não sei se a galera vai querer assistir, tá ligado? Era tipo uma folha em branco, só que com um desenho ali no canto, que era o bagulho da traição. E sim, eles se livraram disso na primeira temporada. Como, você me pergunta? Eles mataram a Loreta. Meu Deus. Porra, é foda, né? Nisso tem todo um episódiozinho, né? Até que da hora por trás disso, onde o Cleveland chora por culpa do sobrevivente. Eu não vou pesquisar pra ver se isso é real, eu não vou pesquisar uma coisa que eu vi no show do Cleveland. E no geral, só tô falando isso pra falar que, pô, o único pedaço de história que tinha, eles eliminaram. E sim, poderiam ser outros amigos do Peter no spin-off, mas pelo que eu lembro, o Quagmire tem sim uma basezinha por trás do personagem. Nada demais, mas só. Eles iam ter que ter um problema, né? De dar continuar. Os caras é preguiçoso mesmo. Qualquer personagem que tivesse o mínimo de backstory por trás ia ser cortado na hora de ter possibilidade. O Cleveland era simplesmente perfeito. O problema é que, mesmo ele sendo um personagem perfeito pra isso, a mudança brusca dessa maneira de contar a história e usar o personagem pode facilmente foder com o personagem, né? Se não for feito com cuidado, você pode subverter completamente todas as características e a essência principal do personagem, piorar pra caralho ele. E com isso falado, o Cleveland vira um personagem bom em The Cleveland Show? Sim, e por um lado, não. Eu sei que eu elogiei muito o Cleveland nesse vídeo, e sim, se você assistir, você vai perceber que realmente o Cleveland é um protagonista gostável, mas o ponto aqui é que desde o princípio, ele foi bem usado e representado, ou ele mudou completamente pro spin-off. Porque uma coisa é pegar uma marca que já existe e transformar em outra coisa em outro contexto. E outra coisa é transportar essa marca do mesmo exato jeito pra outro contexto. Entende a É. diferença? É bem mais difícil, tá ligado? É igual um crossover. Um crossover de qualidade mantém um personagem de uma obra do mesmo jeito, só que em outro universo e com outros personagens de fundo. O que mais tem é crossover ruim que você vê fanservice forçado de personagem que não se daria bem claramente com outro personagem, e eles se dão, tá ligado? Só pra fazer a vontade do público. E sendo uma coisa difícil, né, já de se imaginar de fazer isso, e que os escritores teriam que ter força de vontade pra fazer, é meio difícil de pensar que isso acontece de uma forma boa no Cleveland Show. É muito diferente você ver o show depois de ter visto bastante, mas bastante mesmo, tá ligado? O Family Guy, e ter se acostumado com Cleveland. Parece meio forçado certas horas que ele fica muito extrovertido. E isso sim é mais frescura minha, assim, né? Tipo, não ponto tão grande. Mas pô, esse vídeo é pra analisar friamente The Cleveland Show. Falando em voz alta, isso pareceu meio ridículo, sei lá. O Cleveland, ele sim muda. O personagem perde a essência da série original, na minha opinião. Pelo menos um pouco. E essa perca de essência não é o problema principal que fez o show
ser cancelado. Mas ele acarreta no porquê foi cancelado, tipo, tá literalmente ultra conectado os dois juntos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e a partir dessa pergunta, a maioria já vai entender o porquê não teve tanto sucesso e porquê que ele só durou 4 temporadas. E a pergunta é, por que eu assistiria The Cleveland Show se Family Guy já existe? Essa aqui é matadora, hein? Então, Cara, exatamente, cara, exatamente. Tipo assim, mano, há anos atrás, quando eu tava vendo esse show passando na televisão, tá ligado? Tipo assim, cara, foi que nem eu falei no início do vídeo, eu parava pra ver um pouco, não curtia muito e tal, e passava pra frente, tá ligado? E assistia outra coisa. Porque, tipo assim, eu já não era muito fã de Family Guy, tá ligado? E tipo assim, então tem um show spin-off de Family Guy, porra, pra que que eu vou assistir isso, tá ligado? Sendo que, mano, eu sempre curti mais Simpsons ou até o próprio American Dad. Porra. significado meio profundo por trás, já que ela se liga diretamente com o fato do personagem ter meio que se perdido, mas principalmente se liga com o cancelamento. No geral, com Cleveland ficando mais genérico quando ele passou pro spin-off, meio que perdeu o sentido, entre aspas, de assistir a série. Entre aspas, porque esse seria um pensamento bem raso, tá ligado? Aquele pensamento que você tem enquanto tá decidindo Cara, pela que jogo é capa o esse? que vai assistir, um pensamento meio precipitado. E também não querendo criticar, mas já criticando, essa capa é genérica pra cacete também. Exata a mesma merda de American Dad e Family Guy. Aí muita gente já deve ter pulado fora do show. Isso acontece até com American Dad, né? Tem gente que até hoje não assistiu porque acha que é uma cópia de Family Guy. E Cleveland Show foi cancelado em 2013, depois da Fox perceber que nem os fãs de Family Guy assistem a parada. Pelo menos os fãs, assim, não tão fãs. Já que os fãs hardcore mesmo tinham até as pelúcias do show do Cleveland. E no geral Nossa. perceberam que, tipo assim, ele não chamava nem um novo público e nem, tipo, o público que assistia Family Guy. Ele atirava pra todo lado, mas nem no lado mais fácil ele acertava. Mas a pergunta principal que eu evitei e desviei o vídeo inteiro é se é bom ou não é. Agora eu vou mandar o papo reto sem curva, por a verdade de quem quer ver coisa boa. O show do Cleveland é uma versão mais amigável, menos pesada e tem uma vibe bem mais confortável que Family Guy. Ele é tipo mais fácil de se assistir por períodos mais longos e com certeza adiciona muita coisa se você gosta minimamente de Family Guy, tá ligado? Eu pessoalmente gostei, eu dou um 6.5 de 10 pro show. Agora no final do vídeo eu tenho que falar Ok. sobre os membros. Se você quiser ajudar o canal mesmo de coração, Bom, é isso, rapaziada. O vídeo terminou. Ele vai só dar o salve aqui pros membros. E se quiser virar membro no canal dele, tá aí o link do vídeo original na descrição. Mas enfim, é isso. Bom vídeo aqui do meu mano 144p ou The Zombies Are Coming, não sei. Gosto dos vídeos dele, mano, porque são tipo documentários em que ele dá muito da opinião dele, tá ligado? Então tem essa mistura, não é só tipo ele falando fatos, mas dando a opinião dele que deixa a gente mais próximo do criador de conteúdo e tal. E mostra um lado de um fã também, tá ligado? Ou fã ou hater, né? Dependendo do que ele tá falando, né? Mas, enfim, cara, tipo, minha conclusão final é que, tipo, eu não assistiria porque eu não gosto de Family Guy. Se você gosta de Family Guy, talvez é uma boa assistir, né? Se você gosta muito assim. E se. Não sei, mano. Tipo, só se fosse pra deixar aquele show de fundo, sabe? Enquanto você tá fazendo outra coisa. Sabe? Tipo assim, tô aqui mexendo no PC, editando vídeo, deixa aqui no outro monitor. Não tenho outro monitor, mas enfim. Deixa aqui bem pequenininho na tela de fundo, tá ligado? Barulho de fundo. Só pra assistir assim, mano. Porque, tipo, mano, trabalhei o dia inteiro, vou chegar em casa, quero assistir alguma coisa, vou colocar The Cleveland Show. Não, isso não vai acontecer. Enfim, rapaziada, que outra música, que outro vídeo vocês querem que eu reaja aqui no canal? Deixa nos comentários. Link das minhas redes sociais estão aí na descrição, junto do meu Discord. Não se esquece de se inscrever e é isso. Tamo junto, obrigado por assistir e até ao vídeo de amanhã.